E aí, povos e povas, eu vou explicar as evidências da evolução. Então vamos do começo. As principais evidências da evolução. As principais evidências da evolução são os registros fósseis e as semelhanças anatômicas, fisiológicas, celulares e moleculares entre os seres vivos. Segundo as teorias evolutivas, a vida surgiu no planeta e desde então espécies têm surgido, desaparecido e mudado ao longo do tempo. Evidência número 1. A evidência fóssil. Os fósseis são restos ou vestígios de organismos preservados que possuem mais de 100 mil anos e fornecem importantes informações a respeito da vida nos tempos pretéritos e como era o ambiente em determinada época. Ossos, marcas de dentes, pegadas e fezes petrificadas são exemplos de fósseis. Os fósseis são considerados evidências de evolução porque, por meio deles, é possível observar as características de seres vivos que hoje não mais compõem a fauna e a flora do planeta. Analisando o conjunto de organismos fósseis, é possível ver que o planeta em que vivemos hoje é completamente diferente biologicamente do planeta de 65 milhões de anos atrás. Sendo assim, eles comprovam que a vida surgiu e modificou-se através do tempo. Evidência número 2. Evidências anatômicas e fisiológicas. Algumas espécies apresentam características anatômicas que muito se assemelham com aquelas presentes em indivíduos de outra espécie. Quando uma determinada espécie possui órgãos que se desenvolvem de maneira semelhante à de outra, dizemos que elas possuem órgãos homólogos. Esses órgãos podem ou não apresentar a mesma função. Como exemplo, podemos citar o braço de um ser humano e a asa de um morcego. O braço de um ser humano e a asa de morcego possuem basicamente a mesma estrutura óssea, só que a diferença é que o morcego tem também a asa, que ele consegue voar, e o ser humano não, né? Outras vezes, no entanto, os órgãos possuem a mesma função, mas pela análise da anatomia é possível verificar que a origem embrionária é diferente. Nesse caso, dizemos que os órgãos são análogos e surgem provavelmente como uma forma de adaptação. Como exemplo, podemos citar as asas da borboleta e dos pássaros. Eles possuem a mesma função, de voar. Só que o pássaro, ele tem ossos e a borboleta não. Resumindo, os seres vivos que possuem a mesma estrutura, só que têm funções diferentes, como foi o caso do braço do homem e do morcego, eles são homólogos. Já os que possuem a mesma função, só que estrutura diferente, como foi o caso do pássaro e da borboleta, eles são análogos. Órgãos vegetais que podem ser definidos como estruturas atrofiadas que possuem uma função pouco expressiva também são considerados uma evidência da evolução. Como exemplo de um órgão vestigial, podemos citar o apendicite dos humanos. Evidência número 3. Evidências celulares e moleculares. A análise das células e a bioquímica dos organismos tem revelado que existem muita semelhança entre os seres vivos. Esse fato sugere que em algum momento da história evolutiva tivemos um ancestral comum. Um exemplo disso são os embriões de algumas espécies que são bem parecidos. Como dá para ver na imagem, os embriões dos peixes, salamandra, tartaruga, galinha, porco, ovelha, coelho e do ser humano são bem parecidos. Quando analisamos as células, é possível perceber que as espécies são bastante semelhantes entre si. A semelhança também é grande entre o código genético, uma vez que o DNA e o RNA possuem apenas 4 bases diferentes. Essas bases são as responsáveis pelas características de todos os seres vivos existentes no planeta. Percebe-se, portanto, que a teoria da evolução é sustentada por diversos pilares, e cada dia é mais evidente que os seres vivos sofrem mudanças através do tempo. Enfim, é isso. Espero que tenha dado para entender. Se vocês quiserem saber mais também, dá para pesquisar num canal do YouTube chamado Brasil Escola, que lá eles explicam com mais detalhes e tal. Enfim, é isso.